Vamos orar, né? Senhor Deus, obrigado por mais essa manhã, que o Senhor renovou as suas misericórdias para todos nós. Obrigado, Senhor, pela noite que nós tivemos de sono, e obrigado porque este é o dia que o Senhor nos fez. Nós vamos alegrar neles, vamos exultar nesse dia. E hoje à noite a gente tem um encontro aqui, né? Para adorar o Senhor, para louvar o Senhor e ouvir da palavra dele. Eu estou sentindo assim que essa noite vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa. Eu até já sei qual o tema da pregação é. Maravilhoso. Não sou eu que vou pregar, mas será maravilhoso. Mas então vamos abrir o nosso livro, o livro da vida, o livro, a Bíblia. Vamos abrir em Atos. Hoje nós vamos estudar a partir do capítulo 6. Mas eu vou ler um trechinho do capítulo 1, verso 1 primeiro. Amém? Atos dos Apóstolos, eu vou ler o 1. Só para a gente lembrar como começou a igreja de Jesus Cristo, né? Ela começou lá em Jerusalém, com os apóstolos de Jesus. E Lucas, que escreve esse livro, Atos dos Apóstolos, ele fala assim, logo no prólogo, né? Logo no início do livro Atos dos Apóstolos, ele diz assim, olha: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro ele está se referindo ao evangelho que ele escreveu, né, de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado as ordens, os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, foi levado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, ou seja, Jesus ressuscitou, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É Lucas escrevendo, dizendo que Jesus havia dito. E aí, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este o tempo em que restaures o reino de Israel? Será este o tempo? E respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí no verso 8, que é o verso chave, né, do Atos dos Apóstolos, do início da igreja, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até Pindamonhangaba, os confins da terra. Amém? Vamos tomar posse disso. Então, a igreja, ela iria se expandir. Ela não ia ficar apenas ali em Jerusalém, com os 12 discípulos de Jesus. Aí, o que aconteceu? A igreja começou a crescer. As duas pregações que nós vimos de Pedro, uma se juntou, 3.000, de repente eram mais de 5.000 convertidos, e aquela fila para serem batizados, passarem pelas águas e receberem também o Espírito Santo logo em seguida. E foi crescendo, mas crescendo em cima de perseguição. Mas a perseguição até que dava maneira, uma surra aqui, uma cadeia ali, não é verdade? Uma chicotada, uns tapas no pé do ouvido, Estava ameno a coisa, estava tranquilo. E a igreja já tinha crescido bastante.
Agora a igreja precisa crescer mais. Então vamos ver o que acontece aqui no capítulo 6. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Oh, maravilha, esse capítulo é muito lindo. Diz assim: ora, naqueles dias, então lembra que a igreja cresceu, eles viviam tudo em comum, né? Eles repartiam seus bens, não havia necessitado entre eles. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve o quê? Uma coisa muito comum nos dias de hoje. Houve murmuração por parte dos helenistas. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram judeus convertidos, né? Eram cristãos, judeus cristãos que seguiam o caminho, né? Seguiam aquela igreja primitiva, mas eles falavam, a língua que eles falavam era o grego, né? Então eles eram conhecidos como helenistas. Eram judeus assim mais modernos. Então esses judeus mais modernos, eles murmuraram contra os hebreus. Quem eram os hebreus? Também eram discípulos, né? Só que eram aqueles judeus mais tradicionais. Eles ainda falavam em hebraico e aramaico. Os helenistas falavam em grego, que era a língua da moda, né? Hoje, por exemplo, falavam em inglês, né? E os hebreus falavam em espanhol, né? Mais ou menos assim. Mas eram mais tradicionais. Então eles, talvez, isso não está escrito na Bíblia, eu que estou deduzindo, talvez eles se achassem, né? Nós somos mais tradicionais, isso, aquilo. Então, talvez as minhas viúvas tenham que receber mais feijão, arroz e carne do que os helenistas, né? Aí os helenistas começaram a murmurar. Aí veja o que aconteceu. Por que eles murmuravam? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então lembram bem que nessa época eles tinham tudo em comum. Então provavelmente eles compravam fardos fechados lá no macro de feijão, de arroz, e distribuíam entre eles, né? E aí os helenistas começaram a achar que eles estavam sendo prejudicados. Então os 12, né, o governo da igreja, os 12 apóstolos, todos aqueles 11 do tempo de Jesus, e mais Matias, que entrou no lugar de Judas Iscariotes. Por que Matias entrou no lugar de Judas? Porque Judas não existia mais. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. O que ele quis dizer com isso, né? Que não é bom, não é razoável, não é interessante que nós, que temos um ministério da palavra, o ministério do evangelismo, o ministério da oração, de cuidarmos realmente das coisas espirituais, né, que Jesus nos deixou, fiquemos o tempo todo dividindo o arroz, o feijão, o trigo, a carne. Foi isso que eles quiseram dizer aqui. Não é razoável, né? Porque era muito trabalho. Imagine a obra de assistência social que eles tinham no meio deles. Naquela época, nesse momento aqui, eles deveriam estar em aproximadamente uns 6, 7 mil pessoas. É muita gente, né? Para distribuir toda semana mantimentos. Era difícil a coisa. Então eles falaram: não é interessante que a gente continue fazendo isso, nós vamos perdendo tempo. Não que não fosse algo importante, era algo importante, mas tinha algo mais importante, né? Então, no verso 3, no capítulo 6, eles dizem assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, os primeiros ministros, né?
7 homens de boa reputação. Então olha que interessante. Primeiro, tem que ter bom caráter. Não é qualquer um que pode assumir trabalhos dentro da igreja de Jesus Cristo. Ele precisa ser um homem de boa reputação. Então primeiro, ele tem que corrigir, as pendências que ele tem com o mundo. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus também nos aceita do jeito que nós somos. Mas com o passar do tempo, nós precisamos ir nos aproximando do caráter de Jesus, dia após dia. Então aquele que enganava, não pode enganar mais. Aquele que vendia 950 gramas por 1 quilo, tem que mudar, tem que regular a balança dele para 1 quilo novamente. Aquele que vendia 1 metro de tecido, e dizia que tinha 1,10 m, aquele que fazia um bom negócio de vender um carro que o motor estava quase fundindo, um bom negócio. Então muitas coisas do nosso caráter, aquele que comprava sem poder pagar, fazia o crediário nas casas Bahias e depois não pagava, e o nome ia para o SCBC, Serasa, cheque sem fundo, cartão de crédito estourando. Então Jesus nos aceita como nós somos, mas depois nós precisamos passar pelo processo. Coisas que a gente fazia antes, aquela cervejinha que a gente tomava na praia, aquele cigarrinho que a gente fumava, aquele palavrão que a gente falava, aquela gritaria dentro de casa, aquela falta de respeito com a esposa, com os filhos, com o marido, com os pais, passar no sinal vermelho, andar a 140 quando a velocidade máxima permitida é 120. Irmãos, verso 3: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Mas não é só isso, não precisa ser, não pode ser só de bom caráter, tem mais. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Esses dias mesmo nós tivemos a pastora Aurora pregando no culto de terça-feira, falando sobre o fruto do Espírito. Então, como que nós sabemos que nós somos cheios do Espírito? Nós vamos ler Gálatas e nós vamos entender o que é estar cheio do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos o fruto do Espírito. Vamos continuar aqui. Maria, abra para mim em Gálatas 5, frutos do Espírito. Lemos esse trechinho. Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, queridos, para exercer trabalhos dentro da igreja primitiva, eles iam servir as mesas, distribuir os bens entre eles. Eles precisavam ter bom caráter, eles precisavam estar cheios de Espírito, mas também eles precisavam ser homens de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, de servir as mesas. E quanto a nós, os 12 apóstolos, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, o que provavelmente Pedro tenha levantado a voz e dito isso, em nome dos apóstolos? O que eles disseram com isso? Quanto a nós, nos consagraremos. Consagrar, se consagrar. A pessoa está se separando, está se oferecendo totalmente ao Senhor, está tendo tempo com o Senhor. Então a função hoje dos ministros da igreja, ela tem que ser exatamente como era na igreja primitiva. Os ministros que estão à frente da igreja,
precisam ter tempo com o Senhor, se consagrar. Precisa ter tempo com o Senhor. Quando Mariette e eu, nós decidimos que a gente ia atender o que o Senhor havia nos pedido, claramente, os irmãos já sabem como foi, e deixar todos os nossos negócios e estar à disposição dele, de ministrar a ele. Quando nós ouvimos isso e tomamos essa decisão, no primeiro momento, Camilo, achei que eu teria que marcar 24 reuniões por dia com os irmãos da igreja. 24 visitas. Eu já ia preparar minha agenda, então 8 horas da manhã eu estaria em tal lugar, 9 horas em tal lugar, 10 horas em tal lugar. Aí nós vamos conversar com o nosso pastor Marco, e agora? O que eu faço? Antes eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tinha negócios a tratar. Aí o Marco deixou claro para nós: se aquietem, aguarde no Senhor. O Senhor vai dizer o que vocês vão fazer, mas o mais importante é ter o tempo com o Senhor, se consagrar ao Senhor. Nós já pregamos aqui sobre o calção de linho. Colocar um calção de linho para que a gente não sue, não fique suando com os nossos esforços dos nossos braços, achando que nós é que vamos fazer a obra do reino. Não é assim. Nós somos apenas cooperadores do Senhor. E aqui está então mais um trecho, mais um episódio da Bíblia que vem dizer exatamente isso. Nós precisamos, primeiramente, nos consagrar ao Senhor. A oração, conversar com o Pai, conversar com o Espírito Santo, conversar com Jesus. E aí nós entendemos isso, Mariette e eu, e estamos de calção de linho o dia todo. Maravilha. Fazemos também a obra de visitas, a obra de atender, também faz parte, aconselhamento, mas em primeiro lugar, consagração. Então, Pedro, os 12 disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Para você se consagrar ao ministério da palavra, você precisa estudar o quê? A palavra. Então você precisa conhecer a fundo a palavra, conhecer o que está nas entrelinhas da palavra. E uma coisa muito importante para a gente conhecer a palavra: primeiro, nós temos que ter um exemplar da palavra. Nós temos que ter uma Bíblia. E não é a Bíblia mais barata, não é aquela Bíblia de R$5, ou aquela que a gente baixa gratuitamente da internet. Pode ser que tenha coisa boa, mas você precisa investir. Assim como você investe num sapato, numa calça. Muito mais importante que isso, muito mais importante que um carro, é você ter uma Bíblia realmente que você consiga estudar nela, que ela tenha concordância bíblica, que ela tenha referências, que você possa se aprofundar, livros que você possa se aprofundar. Então, o que nós estamos aprendendo hoje aqui? Que nós precisamos nos consagrar a ter tempo com o Senhor, oração, estar ali com o Senhor, só com Ele, e ao ministério da palavra. Então precisamos estudar, sim. Precisamos ter tempo para o Senhor, sim. Nós nos consagraremos à oração. Eu coloco aqui também adoração. Nós precisamos estar juntos com o Senhor, adorando o Senhor. Aí você não precisa parar com o que você está fazendo para adorar o Senhor. Você pode continuar fazendo o que você está fazendo e estar em adoração ao Senhor. O tempo todo: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te amo. Senhor, tu és o mais importante para mim. Senhor, não existe outro. E você pode estar roçando o mato, você pode estar apertando o parafuso de uma peça,
Você pode estar fazendo o que for, mas você pode estar adorando o Senhor. Encontrou, Mariette? Sim. Lê para nós, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Então, cheios do Espírito Santo, nós vamos produzir esse fruto que nós acabamos de ler. Agora no verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Eles acharam bom isso. Que bom, né? Eles acharam interessante. A nossa igreja também precisa achar interessante isso, né? Porque pessoas assumirem trabalhos que talvez não seja da responsabilidade dos ministros, né, dos pastores, dos evangelistas. O parecer agradou a toda a comunidade. Então elegeram. Agora eles vão dizer o nome dos 7 que foram eleitos para esse serviço. Primeiro, Estevão. Guardem bem esse nome. Que coisa maravilhosa que eu estudei sobre Estevão nessa semana, coisa linda. Ontem eu estava terminando o estudo de Estevão e uma pessoa me passando uma mensagem de WhatsApp de pão de queijo. Não acredito nisso. Que coisa, hein? Mas eu não deixei, nem respondi, porque eu estava assim, impressionado com esse Estevão, coisa linda. Então eles escolheram Estevão, homem, olha só o que o Lucas, que escreve, né, fala dele: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheram também Filipe, não é o apóstolo Filipe, é outro Filipe. Escolheram também Prócoro, escolheram Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Então esses 7 apresentaram-nos perante os apóstolos. Então quem escolheu? O povo, os cristãos. Eles escolheram. Olha que interessante. E apresentaram-nos perante os apóstolos. E estes, orando, né, foram perguntar ao Senhor se realmente confirmava. Quem costuma falar isso é o pastor Marcelo, né? Não, eu vou orar para saber. Eu vou orar para ver se eu faço isso. Eu vou orar e te dou a resposta. Eu vou orar. E orando, lhes impuseram as mãos. Olha como é sério este ato de impor as mãos. Nós vamos ver logo em seguida para que serve impor as mãos. Então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. Eu vou até ler um comentário que tem nessa Bíblia aqui, que fala assim, olha, sobre a imposição de mãos. A imposição de mãos é mencionada em diversas circunstâncias. Então, que circunstâncias são essas? Primeiro, ao conferir autoridade para um cargo. Esses dias nós impusemos as mãos sobre a Janaína, sobre a Josiane e sobre o Giovanni, né? Para conferir a eles autoridade. Então essa imposição de mão que aconteceu esses dias e que aconteceu aqui, está sendo feita uma transferência de autoridade espiritual. Aquelas pessoas que recebem aquela imposição de mão, sendo elas legítima, lógico, né? Tem que ser legítimo. Quem é que pode transmitir autoridade? Quem tem autoridade. Então precisa ser legítimo, né? Que recebeu também a autoridade de alguém que também
tem ou tinha autoridade. Então essa transmissão, essa imposição de mãos para conferir autoridade. Depois, para comunicar um dom do Espírito Santo, comunicar um dom do Espírito Santo, ou seja, transferir um dom do Espírito Santo. Por exemplo, Mariette e eu, nós não éramos assim muito dados ao estudo da palavra. Nós líamos a Bíblia como como 60% daquelas pessoas que dizem que leem a Bíblia. Nós estamos mais ou menos nessa média. Quando nós recebemos a imposição de mãos do Martin e do Dan, que são estudiosos da palavra, são mestres na palavra, nós passamos a ter mais gosto, mais vontade de estudar. Então nós deixamos de participar dos 60% e passamos, 61%. Melhoramos bastante. Precisamos melhorar muito, mas melhoramos bastante. Então nós recebemos uma transferência. Então quem pode transferir isso para nós? Quem tem. Quem pode transferir um dom do Espírito Santo para outro é aquele que tem. Então lembrem bem disso. Por que eu estou insistindo com isso? Porque às vezes nós vamos visitar outros lugares e naquela empolgação, pessoas que nós não conhecemos, não sabemos o caráter, não sabemos o que ela tem, vêm impor as mãos sobre as nossas cabeças. Evite fazer isso, amado. Ou então, na hora que você estiver recebendo aquela imposição, você faz uma oração: Senhor, eu repreendo tudo aquilo que não vem de ti sobre a minha vida. Porque é bíblico isso. Está dizendo aqui, olha, para comunicar um dom do Espírito Santo. Então, o outro lado, no mundo espiritual, também é verdadeiro. E para que mais? Para o envio a uma missão. Então nós podemos também impor as mãos para enviar alguém a uma missão. Esses dias, anteontem, para ser mais exato, o pastor Saulo, ele foi pregar não, ele foi ministrar, pregar. Ele foi pregar numa igreja conhecida aqui nossa. E ele veio antes, conversar comigo, no princípio de submissão à autoridade. Eu sou autoridade sobre a vida dele. E ele veio então conversar comigo antes. Eu ouvi, aprovei e o enviei, também impondo as mãos. Ou seja, quando ele foi para aquele lugar pregar, ele foi com uma autoridade enviada. Além de ser um ministro ordenado, ungido, reconhecido, ele foi também enviado com uma autoridade, com uma unção sobrenatural. Isso é muito interessante. Quando Emanuel também foi embora, foi para o Amazonas para trabalhar na obra de Deus, nós o enviamos. Nós fizemos aqui uma reunião e os pastores impuseram as mãos sobre ele e nós o enviamos. E que bênção que tem sido, o Emanuel lá no Amazonas. Um outro tipo de imposição de mãos: cura de enfermos. Cura de enfermos. Então nós vamos ver lá na frente, no capítulo 9, os apóstolos impondo as mãos sobre enfermos e eles sendo curados. E quantos exemplos nós vimos aqui, nesse lugar, de cura de enfermos. Nós estamos para certificar aí de uma nova cura que aconteceu sobrenatural. Estamos para certificar. Mas uma outra, eu tenho uma boa notícia para os amados. Lembra daquele rapaz que nós oramos por ele, nos cultos inclusive? O nome dele é Luiz Fernando. Ele estava com problemas nas duas pernas, e os pés dele já estavam pretos, com muita dor, sem circulação. Havia a possibilidade de amputar. Lembram desse caso? Então, nós também oramos por ele
pastor Vicente e eu oramos por ele, pusemos as mãos, e a boa notícia, ontem ele recebeu alta e está na casa dele. Glória a Deus. E eu acredito que ele ainda vem aqui testemunhar isso em nome de Jesus. E essas gravações que eu comecei a fazer era para ele. Então, imposição de mãos. Voltando então ao verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, ou seja, transferiu a eles autoridade. A partir de agora, vocês têm autoridade para exercer esse ministério, esse trabalho dentro da comunidade aqui dos cristãos. Foi isso que aconteceu ali. No verso 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Crescia mais e se multiplicava mais em Jerusalém. Nós lemos lá no início que seria até confins do mundo. Então vamos ver. Em Jerusalém, por enquanto, o número de discípulos. Também, olha que interessante, na minha versão está assim: também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Na de vocês está assim também, muitíssimos ou muitos e muitos, né? Muitíssimos sacerdotes. Os sacerdotes, a princípio, eles não aceitaram nada referente a Jesus. Eram judeus, sacerdotes do templo. Mas a Bíblia diz que muitíssimos sacerdotes também se convertiam. Aleluia. Aí, no verso 8 em diante, acontece algo maravilhoso. Maravilhoso. Estevão, um desses 7, cheio de graça e poder. Olha que interessante, por que a Bíblia está falando que é cheio de graça e poder? Porque ele era cheio de graça e poder, cheio de misericórdia. Graça e misericórdia. Ele era cheio de misericórdia, cheio de bondade e poder. Ou seja, com certeza ele, Estevão, ele realizava muitos milagres. Muitos milagres. A Bíblia diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí vocês sabem que quando começa a aparecer alguém fazendo prodígios, cheio de graça, de poder e sinais entre o povo, vai gerar o quê? Inveja. Vai chamar atenção. E pessoas vão ficar com inveja. Aí no verso 9: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Essa sinagoga chamada dos libertos, esses libertos eram gregos, judeus, que moravam em outros lugares, porque eles tinham sido vendidos como escravos. Provavelmente esses gregos, esses judeus, eles ficaram devendo alguma coisa e não tinham como pagar, então era comum eles trabalharem como escravos durante um tempo, e depois eram libertos, mas eram judeus. Então essa sinagoga chamada dos libertos, também dos sirineus, também dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia. Então olha quantas pessoas estavam ali, discutiam com Estevão. Eles começaram a interrogar Estevão sobre doutrina, dos judeus, sobre diversos assuntos. Mas lembram que Estevão era um homem de sabedoria e cheio do Espírito e poder. No 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Eles não conseguiam, cara. Eles não conseguiam derrubar Estevão. Então apelaram, como fazem os desonestos, como fazem os malvados, como fazem aqueles que estão longe do Senhor. Então subornaram homens que dissessem:
Temos ouvido este homem Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Interessante, né? Foi igualzinho aconteceu com o mestre. Aconteceu assim com Jesus também. Eles não conseguiam derrubar Jesus em nada. Então eles começaram a levantar mentiras, calúnias, pagar pessoas para ir lá e dizer: olha, esse homem está dizendo contra a nossa lei, contra Moisés. E Jesus nunca falou nada contra Moisés, nem contra a religião judaica. Ele também era judeu. Sublevaram o povo, agitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Vocês já sabem muito bem o que é o sinédrio, né? Levaram ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Eu gostaria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 26, verso 59. Mateus 26, verso 59. Você empresta para mim, Rebeca? Vejam que apresentaram falsas testemunhas. Mateus 26, capítulo 26, verso 59. Eu vou ler até o 61. Para a gente ver um paralelo, né? O que está acontecendo aqui com Estevão, o que aconteceu com Pedro nos capítulos anteriores de Atos e João, e agora acontece com Estevão exatamente o que aconteceu com Jesus. Vamos dizer assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. É o que eles queriam fazer com Estevão. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram duas que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Esse foi o ápice. Os sacerdotes ali do sinédrio, os anciãos, os escribas, os fariseus, na hora que rasgaram as vestes, eles ficaram espumando, os olhos ficaram vermelhos, as orelhas ficaram enormes, apareceram, não, estou exagerando, né? Não apareceu chifre, nada, né? Então o que aconteceu? Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando, olhando profundamente os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Rebeca, abre para mim Êxodo 34, verso 29. Êxodo 34, verso 29. E traz para mim, por favor. Todos que estavam ali com ódio de Estevão, de repente tiveram uma visão. Eles viram Estevão, viram o rosto de Estevão como se fosse rosto de anjo. Eu vou ler para vocês Êxodo, capítulo 34, verso 29 até o 35, para a gente ver onde aconteceu isso. O rosto como o rosto de anjo. Moisés, quando ele descia do monte, ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto brilhava por ter conversado com o Senhor. Aleluia! E quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com ele. Depois, todos os israelitas se aproximaram,
e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez, olha que interessante, toda vez, seu rosto já brilhou alguma vez quando você esteve na presença do Senhor? Você já olhou no espelho e viu que seu rosto estava brilhando? Você já teve essa experiência? Mas toda vez, no verso 34, que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. E sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que havia sido ordenado, eles viam que seu rosto brilhava. Então, de novo Moisés cobria o rosto com um véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Então aqui, o rosto de Estevão estava como o rosto de Moisés. Viram Estevão como um rosto de anjo. Agora eu gostaria de falar um pouquinho só de Estevão, porque aí na próxima aula nós vamos ver o que fizeram com ele. Mas antes de entrar no capítulo 7, falar o que fizeram com ele, o que ele disse naquele dia, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Estevão. Aqui fala que o rosto dele era como o rosto de um anjo. Igreja primitiva, ele estava sendo perseguido, ele está falando das coisas do Senhor Jesus. Ele sabe que naquele momento ele estava correndo um grande risco de morte. Ele sabia que naquele momento as horas deles estariam contadas. Ou ele iria tomar uma surra muito grande e iria para a prisão, ou iriam matá-lo, talvez como mataram Jesus crucificado, ou iriam apedrejá-lo, ou iriam matá-lo com uma espada, porque eram muitos ali no sinédrio contra ele. Ele estava só. Ele entrou ali para ser julgado pelo sinédrio. O rosto de anjo. O que nós podemos entender como o rosto de anjo? O rosto de um homem de boa reputação. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Ele foi escolhido entre todos aqueles 8.000 discípulos para ser um dos 7, porque ele tinha boa reputação. Então ele era um homem honesto, um homem bom, um homem direito e cheio do Espírito Santo. Então viram nele ali resplandecendo a bondade que o Senhor havia colocado naquele homem Estevão. E o rosto dele então era como de anjo. Rosto de um homem cheio de fé. Ele era um homem de fé. Ele falava naquilo porque ele tinha certeza absoluta do que ele falava. O nosso rosto precisa brilhar. Os nossos olhos precisam brilhar quando nós falamos daquilo que nós acreditamos. Quando nós falamos de Jesus para alguém. A gente não pode falar assim, com medo de ser envergonhado. A gente tem que falar com certeza. Olha, esse Jesus a quem eu sirvo, esse Deus a quem eu dou a minha vida, vale a pena servi-lo, porque Ele realmente é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Exércitos. Ele é isso, Ele é aquilo, Ele é maravilhoso. Nós precisamos falar com certeza. O nosso olho precisa brilhar quando nós falamos de Jesus, porque se o nosso olho não brilhar, se o nosso rosto não for como um rosto de anjo, não vai adiantar nada. As pessoas não vão serem contagiadas, elas não vão ficar como ficou aquele sinédrio, paralisada, olhando para Estevão, o homem que tinha um rosto de anjo. Eu acredito que ele não estava maquiado, ele não estava, com certeza. A terceira coisa, um homem com o rosto de um anjo,
é um homem cheio de graça. A Bíblia fala aqui que ele era cheio de graça e poder. Para Lucas escrever isso, para o Espírito Santo mandar que Lucas escrevesse isso, é porque realmente esse Estevão, ele era cheio de graça, cheio de misericórdia e de poder. Ele curava as pessoas em nome de Jesus. O rosto de um homem que tem misericórdia nele, que carrega o poder do Espírito, brilha. Os olhos brilham. Ele fala diferente. Um homem com o rosto cheio de sabedoria, porque ele falava com sabedoria. Lembra que para ser escolhido precisava ter sabedoria. Sabedoria não é você ser formado em várias faculdades, não é você ter vários diplomas. A sabedoria é você procurar as coisas do alto, procurar as coisas do Senhor. Um rosto da tua testemunha. Ele era testemunho fiel de Jesus. Esse rosto da tua testemunha, em Atos 22, 20, eu vou ler isso para vocês, Atos 22, 20. Um rosto da tua testemunha, da testemunha do Senhor. Diz assim, em Atos 22, 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, eu estou adiantando aqui para vocês, né? Mataram. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, é Paulo falando isso. Eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Então Paulo, mais tarde lá na frente, ele diz: o rosto da tua testemunha, Senhor, eu contemplei isso enquanto seu sangue escorria. Paulo também viu o rosto de Estevão como um rosto de anjo. E interessante, Estevão, amados, ele podia se arretar, ele havia sido escolhido como um dos representantes dos apóstolos, com certeza passava muito dinheiro pelas mãos de Estevão, muitas mercadorias, porque ele distribuía essas mercadorias. Nos dias de hoje, podia ser até que ele tivesse um jatinho particular para poder estar levando isso, aquilo. Mas ele não se arretou, ele não se conformou em apenas servir as mesas, distribuir os bens, ser o ministro da fazenda. Ele quis mais. Senhor Deus, eu te peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor venha nos dando, Senhor, esse rosto de anjo, em nome de Jesus, Pai.